Graça e paz. Hoje eu quero falar sobre a igreja evangélica e o coaching ministerial. Durante muito tempo, a igreja cristã fez uso de diversas ferramentas para o crescimento da mesma. Os métodos são fundamentais, são importantes para o crescimento da igreja. Mas até que ponto líderes cristãos devem valorizar os métodos e as ferramentas humanas? Devemos nos lembrar que as ferramentas e métodos, via de regra, são temporários, são culturais, regionais e têm seus limites. Uma das metodologias mais recentes que líderes têm utilizado é o que é chamado de coaching. Coaching é uma palavra que significa treinamento. Então hoje o que está em voga são os coachings, os treinadores, os mentores cristãos. Muitos pastores, inclusive, têm se tornado coachings. A minha pergunta é o seguinte: a igreja de fato precisa de coaching? Pastores precisam de coaching? Bem, como pastor, como teólogo, como professor, eu sou deveras favorável aos treinamentos, aos estudos, ao aperfeiçoamento dos líderes, dos cristãos em geral. Na verdade, é muito ruim enquanto nós vivemos numa era de um avanço tecnológico, o avanço do conhecimento, e a igreja ficar para trás, a igreja ficar ultrapassada, retrógrada. Então, sou muito favorável ao aperfeiçoamento dos cristãos. O que me deixa assustado é quando as metodologias querem tomar conta de algo que não lhes cabe. A igreja do Senhor Jesus nunca precisou de métodos e ideologias, ferramentas humanas para se manter. Obviamente que são importantes, mas quando uma metodologia começa a tomar o lugar da palavra, da oração, do jejum, do caminho que o próprio Senhor Jesus trilhou, isso me assusta como pastor. M. Bounds disse algo interessante: os homens procuram métodos melhores e Deus procura homens melhores. Deus procura homens e mulheres de oração. Muito cuidado, você pastor, que tem substituído o lugar secreto por ferramentas humanas. Muito cuidado, você líder, que tem substituído a palavra de Deus por ideologias humanas. Muito cuidado, você cristão, que tem substituído o seu tempo a sós com Deus, a unção do Espírito Santo, por métodos que simplesmente funcionam. Um dos grandes males que assolam a cristandade, a igreja moderna, é o que nós chamamos de pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma atitude que diz, que prega o seguinte: se dá certo, é certo. Mas não é o que a Bíblia nos ensina, então nem tudo que dá certo é certo. Eu não quero entrar no mérito se o coaching é lícito ou não, apesar de ter boas referências sobre esse tipo de metodologia. O que eu estou dizendo é: nós, enquanto igreja, principalmente pastores, não precisamos nos mover de forma pragmática. Não é porque está todo mundo utilizando, não é porque está todo mundo fazendo, que eu preciso fazer. Aliás, Deus me chamou para ser um pastor, um ministro do Evangelho. Deus não me chamou para ser um coaching. Se ser um coaching for uma ferramenta que acrescente ao meu ministério, ótimo. Se eu não puder ser e não puder fazer, isso não muda a minha vida, o meu chamado. Porque, na verdade, quem me respalda é quem me chamou. O que me respalda não foi a teologia que eu fiz, não é um diploma em teologia, não é um certificado de um coaching. O que me respalda é o chamado do Senhor.
Eu tinha um pastor que ele vivia dizendo o seguinte: a unção faz toda a diferença. E é verdade, amados. O que nós mais precisamos é de homens e mulheres piedosos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aliás, quando nós vamos para a palavra e vemos as condições, os requisitos para alguém se tornar um diácono, um pastor, nós vemos, por exemplo, alguém que tenha um bom testemunho, alguém que seja cheio do Espírito Santo, uma pessoa que seja louvada pelos de dentro e os de fora, pessoas que tenham a marca de Cristo. Então, muito mais do que ter ferramentas humanas que são válidas, procure ser um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher piedosos, que sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Os tempos mudaram, mas o caminho continua o mesmo. A unção continua fazendo toda a diferença. De nada valem os métodos se nós não tivermos a unção e a capacitação do Espírito Santo. É bem verdade que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Devemos lembrar que a igreja ela não é uma empresa, a igreja ela é ao mesmo tempo uma organização, mas é um organismo. A igreja nunca precisou de técnicas humanas para sobreviver. Afinal de contas, quem sustenta a igreja é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Então você que me ouve, ainda que você valorize as ferramentas, como o coaching, que está em alta, nunca substitua o essencial por aquilo que é temporário. E certamente o coaching é uma ferramenta prática, valiosa, mas que tem prazo de validade. Mas a palavra do Senhor é eterna, dura para sempre. Que se levantem profetas, que se levantem pastores. Não confundamos as coisas. O coaching tem seu lugar, mas púlpito não é lugar para coaching. Púlpito é lugar para pastor. Púlpito é lugar para homens e mulheres de Deus, que preguem a palavra, que preguem o alimento, que tragam um maná fresquinho do céu e que não fiquem despejando apenas ferramentas, ideologias meramente humanas. Que o Senhor Jesus te abençoe com graça, com sabedoria. Aqui é o pastor Da Vinci. Shalom de Deus.